Olá, comunidade cristã. Que bom estarmos juntos novamente, dando continuidade à vida de Enoque. Vamos para o quarto estudo. Enoque, o homem que andou com Deus. Na semana passada, vimos que Enoque andou com Deus e que o exemplo de Enoque torna-se muito vivo para nós hoje, pois nos inspira e nos desafia a andar com Deus em uma verdadeira comunhão e intimidade com Ele, mesmo diante da nossa geração tão pervertida e corrompida. O que nós podemos ainda aprender com Enoque? A segunda marca na vida de Enoque é que Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus 11, 5 e 6, eu vou falar de maneira resumida, por meio da fé, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós ouvimos essa frase quando nós nos remetemos ao assunto fé? E olha que esse texto mais usado sobre fé está relacionado à vida de Enoque. A fé cristã, amados, nada tem a ver com o que nós vemos ou sentimos, mas tem a ver com um andar agradável a Deus. Hebreus 11, 2 diz: porquanto foi mediante a fé que os antigos, inclusive Enoque, receberam bom testemunho. Portanto, agradar a Deus é resultado de andar com Deus. Jesus disse em João 8,29, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha, o maior exemplo, Jesus, o nosso irmão mais velho, agradou ao Pai, a Deus. 2 Coríntios 5,9 diz, assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. E Hebreus 12, 28 diz, uma vez que nós recebemos um reino inabalável, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando com reverência e santo temor. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É preciso ter uma vida de retidão, de reverência e temor a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 1 diz, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim estáis caminhando. Agora, vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Agradar a Deus fala do valor que Deus tem para nós. Então, veja, se nós amamos a Deus, quem ama deseja fazer o outro feliz. Quem ama deseja agradar. Então, se amamos a Deus, nós devemos agradá-lo. Então, deve haver no anseio do nosso coração colocar um sorriso no rosto de Deus. Decidir andar corretamente diante de Deus é uma responsabilidade de todo cristão. Salmos 51, 17 diz assim, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido, em outras versões, quebrantado. Então, ser agradável a Deus fala de uma atitude do nosso coração. Por quê? Porque Deus anseia por um coração quebrantado e contrito, arrependido. Esse Deus não rejeita. Um coração quebrantado fala da atitude do interior. Essa atitude de humildade, de quebrantamento, de arrependimento, nos leva a andar de forma correta diante do Senhor. 1 João 3, 21 e 22 diz assim, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança
e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Olha, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. João aqui está mostrando para nós uma atitude correta de coração que leva à obediência a Deus, e isso é agradável. Obedecer é ser submisso, é colocarmos a nossa vontade nas mãos de Deus, é nos submetermos a Ele. E tem um texto clássico que conhecemos em 1 Samuel 15, 22, que diz: a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A obediência agrada o coração do Pai. Então você quer tirar um sorriso de Deus? Quer colocar um sorriso no rosto de Deus? Obedeça a Ele, obedeça aos seus princípios. Queridos, é obedecendo que correspondemos ao amor de Cristo na cruz do Calvário. De tanto obedecer, Deus arrebatou Enoque, tomou Enoque para si. Talvez muitos de nós não seremos arrebatados como Enoque foi, mas aqueles que obedecem a Deus, Ele toma para si o guarda do mundo e do maligno. Enoque foi arrebatado por Deus porque ele tinha guardado as leis de Deus em seu coração. E você está lembrado de Davi, que diz lá em um dos seus salmos, que ele fala assim: Senhor, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Pecado não é desobediência? Então veja, precisamos guardar no nosso coração, obedecer ao Senhor, tendo as suas leis bem guardadinho no nosso coração. Então, Deus toma para si os seus filhos, aqueles que são amados por Ele, aqueles que são reprovados pelo mundo, mas aprovados por Deus. Duas atitudes de Enoque: andar com Deus e agradar a Deus. E Enoque nos ensina essa responsabilidade, desejar, perseguir a Deus. Enoque tomou iniciativa de andar com Deus e Deus espera isso de cada um de nós. Precisamos hoje escolher e perseguir andar com Deus, andar juntinho com Deus, andar na presença de Deus, andar em comunhão e intimidade com Deus, numa vida de consagração e santidade. Nossa responsabilidade é seguir a Deus. Provérbios 16, 7 fala assim: quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. Romanos 12, 1 diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Veja, adoramos a Deus quando o agradamos. Efésios 5:10 também diz: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Então, Efésios aqui está nos chamando a essa atitude de desejar, de perseguir, seguir a Deus, de agradá-lo. Hebreus 13, 21 diz: Ele mesmo, Deus, vos aperfeiçoa em tudo, em todo bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opera em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, a devoção, afeto, comunhão e intimidade com Deus deve aumentar a cada dia na nossa vida. Deve ser intenso, porque como diz Oséias 6:3, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a terceira marca na vida de Enoque. Vimos na semana passada que ele andou com Deus, agora que ele agradou, alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. E a terceira é que Enoque viveu em fé. Enoque aparece aqui em Hebreus 11, como nós já vimos nos versos 5 e 6, que por meio da fé
ele foi arrebatado, não experimentou a morte e, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, Enoque aparece na galeria dos heróis da fé. Que honra para esse homem! Ele foi mencionado pelo autor de Hebreus como um homem cheio de fé. A fé de Enoque foi tão grande que ele foi arrebatado por Deus para não ver a morte e Deus o poupou da morte por causa da sua fé. A Bíblia afirma, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo começa com a fé. Não podemos ser reconciliados com Deus, andar com Deus, agradar a Deus, estarmos na eternidade sem a fé. Nada pode substituir a fé. Efésios 2:8 diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é obra de vocês, é uma dádiva de Deus. A única maneira de chegarmos a Deus é pela fé. E Enoque caminhava por fé, não pelo que ele via. Ele tinha uma comunhão íntima, embora invisível, com Deus. Enoque enxergava pela fé esse Deus com quem ele andava. Enoque teve a sua caminhada de fé colocando toda a sua confiança em Deus. E Deus o arrebatou, o tomou para si. Deus levou Enoque vivo para o céu. Enoque foi arrebatado. Só ele e Elias não viram a morte. A Bíblia relata somente esses dois homens que foram arrebatados. O mesmo vai acontecer com a geração dos vivos na volta do nosso Senhor Jesus. O arrebatamento de Enoque é figura do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. Uau! É lindo isso! Em um determinado momento, haverá milhões de Enoques aqui desaparecendo da terra. Por quê? Porque o julgamento virá, o Senhor voltará e Ele vai levar todos os cristãos de todas as nações. Glória a Deus! É o grande dia. Eu quero te chamar, amados, a pensar em Jesus Cristo agora. Pense no fim do mundo. Pense na glória que aguarda os pecadores redimidos, eu e você, todos os santos da terra, em encontrar-se com o Salvador, em como será bom dizer nesse grande dia, o dia que o Senhor voltar, dizer, valeu a pena renunciar, mortificar a carne para andar com Deus e agradá-lo. Então concluímos que Enoque é para nós um exemplo de fé, que possamos nos inspirar na caminhada desse grande homem. Ele andou em comunhão com Deus, alcançou um testemunho de ter agradado ao Senhor, mesmo no meio de um mundo corrompido, de uma geração perversa, e Deus o arrebatou, o tomou para si. Que inspiração para nós, que possamos desejar, perseguir, andar com Deus em intimidade, buscando agradá-lo em tudo, de todo o nosso coração, porque o amamos e somos apaixonados por Ele. E é a nossa resposta em fé pela tão graça que nos alcançou na cruz do Calvário. Devemos olhar para o fim da vida e não só avaliar o começo. Salomão foi um exemplo que começou bem e terminou mal, aquele grande rei. No entanto, Enoque começou bem e terminou melhor ainda, escapou da morte. Que Deus lhe abençoe em sua caminhada com Deus, que você possa crescer ainda mais em conhecer ao Senhor.
Então, agora, para compartilharmos aí na célula e no grupo familiar, 2 perguntas. A primeira, como está o seu relacionamento com Deus? Há um desejo ardente de conhecê-lo mais? Você tem perseguido ao Senhor? Segunda pergunta, você tem fervor, paixão, mais do que tinha antes, quando se converteu? Ou o seu fervor só diminuiu com o passar do tempo? Que possamos compartilhar e orar uns com os outros aí no grupo e que Deus te abençoe.